Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Para fazer menção da palavra do Senhor, eu vos convido a meditar comigo na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, o capítulo 5 e o verso de número 24. Gálatas, capítulo 5, verso de número 24. Para meditação na palavra do Senhor nesta noite. A palavra de Deus assim nos diz. E os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Você pode repetir comigo? E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Nessa noite eu vos quero falar, pela palavra de Deus, sobre a vida crucificada. A vida crucificada é uma vida de autossacrifício, é uma vida de autorrenúncia, de autonegação. Somente de uma vida crucificada é que resulta uma vida de devoção, de consagração e de santidade. Sem passar pela cruz, é impossível viver em santidade, em consagração e em devoção. Eu quero vos dizer nesta noite que a cruz, antes de focarmos o cerne da mensagem que está embasado nesse texto, eu quero vos dizer que a cruz é o coração do Evangelho. Todo o Novo Testamento, ele aponta para as realizações da cruz, a saber, a salvação dos pecadores, a revelação de Deus e a vitória sobre o mal. Salvação, revelação do amor de Deus e vitória sobre o mal, seja ele diabólico ou carnal, só resulta da cruz, procede da cruz. Mas a mensagem da cruz, ela não é popular. A mensagem da cruz não é agradável aos nossos ouvidos, ela nunca foi popular. Esse foi o grande desafio do ministério de Paulo, cuja mensagem ela era consistentemente cristocêntrica. E ele mesmo afirmou que nada queria saber entre os gentios e judeus, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ele portava a mensagem da cruz, mas é ele mesmo que afirma que a cruz para os judeus era escândalo e a cruz para os gregos era loucura e a cruz para os romanos era um horror, porque os romanos nem admitiam que se citasse a cruz em referência a um romano de tão ultrajante e ignominável que lhes parecia a cruz. Nenhum cidadão romano poderia ser crucificado. Esse ato só era reservado para os escravos, para os estrangeiros, porque era a morte mais aviltante que existia. Paulo pregava para uma geração, pregava para um povo e ele sabia que este era o conceito, ele sabia que não era uma mensagem popular. Porém, ele não trilhava o caminho da popularidade, ele trilhava o caminho da fidelidade. A cruz foi o cerne da sua mensagem. A cruz foi o centro da sua teologia. Embora ele soubesse que ela era ridicularizada, rejeitada, zombada por muitos. Nos nossos dias não é diferente. Desde o século I, desde a iminência, desde os momentos imediatos à morte de Cristo, até hoje,
A mensagem da cruz não é popular. Quando nós falamos sobre cruz, há um acometimento coletivo de comichão nos ouvidos. Quando nós falamos sobre cruz, imediatamente nos sentimos desconfortáveis. Quando nós falamos sobre cruz, parece que nos custa muito entender o seu significado, entender a sua importância, entender a sua mensagem. Para muitos, a cruz se resume a um símbolo, a uma logomarca do cristianismo, que é colocada no pescoço, que é colocada numa gravura, que é colocado num adesivo, que é colocado numa roupa. Para muitos a cruz é apenas um amuleto, um objeto de sua superstição. Para outros a cruz é uma joia. Ela é feita em diamante ou em ouro, em pedras preciosas, colocada nas orelhas, colocada no pescoço e se torna a cruz então um objeto de exibição. Mas a cruz, ela nunca foi erigida para ser objeto de superstição, para ser objeto de zombaria. A cruz nunca foi erigida para ser um objeto de exibição. A cruz existe para ser o objeto da nossa pregação. Por mais desconfortável que nos pareça. Mas a verdade é que o coração só fala do que o coração, ou a boca só fala do que o coração está cheio. Há pouco tempo, eu ouvi o pastor comentando de quanto hoje é difícil ouvir falar de cruz. E eu assentei no meu coração, encher o meu coração dessa mensagem. Porque o dia que o meu coração estiver tomado pelo significado dela, o valor dela, a importância dela, o poder dela, eu conseguirei falar sobre ela. Porque a boca só fala do que o coração está cheio. Se nos parece desconfortável ouvir, e se nos parece tão difícil falar de cruz, é porque a cruz ela foi deslocada para um lugar periférico da nossa vida. A cruz foi deslocada para um lugar, um espaço periférico da nossa teologia contemporânea. A cruz foi deslocada para um espaço periférico da nossa vida cotidiana. A cruz não é mais o centro da nossa vida, por isso nos parece tão dificultoso citá-la, mencioná-la, pregá-la e vivê-la. Mas nós devemos saber que a cruz dividiu a história da humanidade. A cruz dividiu a humanidade em dois grupos. Diante da cruz não existe neutralidade. Paulo afirmou na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 18, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A cruz dividiu a humanidade em dois grupos, salvos e perdidos. Não há neutralidade diante da cruz. É por isso que ela desconforta, ela incomoda a nossa consciência, desconforta a nossa carne, porque a cruz, ela demanda uma escolha. A cruz sempre, quando anunciada, ela vai demandar uma opção, uma decisão. Não há neutralidade. Ou você fica do lado dos salvos, que são aqueles que são crucificados com Cristo, ou você fica do lado dos crucificadores, daquela multidão que gritava, crucifica-o, crucifica-o. Não existe neutralidade. Ou você pertence ao grupo dos salvos ou ao grupo dos perdidos. E como eu vou entender isto? Os salvos, para eles a cruz é o poder de Deus. É o poder que livra da condenação do pecado. É o poder que livra também do poder do pecado, do efeito do pecado, das consequências do pecado. Para os que se perdem, ela é loucura, ela é motivo de chacota, de zombaria, de piada. Não há significado na cruz para estes, a não ser
escárnio, incredulidade e zombaria. Mas a cruz, ela demanda uma decisão. Hoje eu prego para você sobre a vida crucificada, porque o meu Jesus em Lucas 9:23, ele fez a seguinte proposição, o seguinte apelo: se alguém quer vir após mim, você deve tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo e me seguir. Se alguém quer vir após mim, tome as suas almofadas. Não, observe que ele não disse tome os seus travesseiros, tome as suas almofadas, porque eu lhes darei conforto, porque eu lhes darei apenas segurança, porque eu lhes darei bem-estar. Ele disse não almofadas. Tem muitas pessoas que confundem ou que nunca leram esse texto, porque eles pensam que Jesus disse, olha, eu te chamo só para a vida de conforto e facilidades. Seria assim se ele tivesse dito, tome suas almofadas, seus colchões, as suas poltronas preferidas e me siga. Mas ele disse, tome a sua cruz e me siga. Tome cada dia a sua cruz. Então a cruz, ela implica e se aplica ao nosso cotidiano, porque ele disse cada dia. Também a cruz é privativa, não é apenas coletiva, porque ele disse, tome cada uma a sua cruz. Há uma cruz individual, há uma cruz particular, há uma cruz individual e pessoal para você. Diante da cruz, você tem que escolher ou o caminho da ambição ou do sacrifício, ou o caminho do poder ou o caminho do serviço, ou o caminho do conforto ou o caminho do sofrimento. Esta é a escolha que você tem que fazer nesta noite. As suas ambições ou sacrifício. Você vai viver em função de obter poder, conquistas pessoais, ou em função do serviço? Em função do conforto, das facilidades e comodidades tão aclamadas na sociedade pós-moderna, que é a sociedade imediatista, relativista, subjetivista. A sociedade pós-moderna é a sociedade do entretenimento, do hedonismo, do amor ao prazer. Você vai escolher o caminho do conforto proposto pelo mundo, ou o caminho daquele que diz, tome a sua cruz, dizendo, esse caminho a ser trilhado é o caminho do sofrimento. Nos importa saber nesta noite o que a cruz representa para nós. Nos importa saber nesta noite o que ela significa para o homem contemporâneo. Como a verdade da cruz, que é uma verdade histórica de quase 2000 anos atrás, mas também é uma verdade moral que se aplica à minha vida e à sua vida hoje, aqui e agora. Como esta cruz, ela implica na nossa vida contemporânea, cotidiana, particular e pessoal. É nesse eixo que eu quero transcorrer essa mensagem nesta noite. Lembra de Marcos, capítulo 10, verso 35 a 45, quando João e Tiago fizeram um pedido para Jesus? Se você puder ler, por favor, faça isso. Marcos, capítulo 10, 35 a 45, eles chegam diante de Jesus, pedindo a Jesus o seguinte. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou, que quereis que eu vos faça? E eles responderam, concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou ser batizado com o batismo que eu sou batizado? E o verso 43, ele conclui o discurso, entre vós não será assim. Antes qualquer um entre vós que quiser ser grande, será o que vos servirá. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. O que João e Tiago ali estavam fazendo era pedindo para Jesus o trono. Eles não entendiam ainda a necessidade da cruz. Que no cristianismo, que na vida com Cristo,
Para você chegar ao trono, você tem que passar pela cruz. É impossível chegar ao trono sem passar pela cruz. O que João e Tiago ali estavam propondo era o evangelho triunfalista. O trono sem cruz, o trono sem sofrimento. Uma vida só de conquista, de prestígio, de proeminência, de destaque. Sem sofrimento. Eles estavam ali propondo o evangelho do triunfalismo. Eles queriam passar pelo caminho da comodidade. Mas esta noite nós citamos o capítulo 5 e citamos o verso 24 de Gálatas. E isto fizemos porque é aqui que nós vamos entrar no aspecto mais prático da vida crucificada, como ela se aplica à minha vida e como ela se aplica à sua vida. Eu quero informar a você que a carta aos Gálatas foi a primeira carta que Paulo escreveu. Quando Paulo escreve esta carta, ele já tinha passado 15 anos da morte e ressurreição de Cristo. Paulo escreve aos Gálatas 15 anos após a ressurreição, a morte e ressurreição de Cristo. Ela data de aproximadamente 48 depois de Cristo. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele faz 7 referências diretas à cruz e suas implicações. A primeira referência que ele faz da cruz, ele está situada no capítulo 1, do verso 3 ao 5, onde ele fala da cruz e a salvação. A segunda referência no capítulo 2, verso 19 a 21, quando ele fala da cruz e a experiência. Também a terceira referência no capítulo 3, do verso 1 ao 4, quando ele faz referência à cruz e a pregação. A quarta referência da teologia da cruz de Paulo, da cruz que Paulo aplica aos Gálatas. A quarta referência encontra-se no capítulo 3, do verso 10 ao 14, quando ele fala da cruz e a substituição. A quinta referência, ele fala da cruz e a perseguição no capítulo 5, no verso 11, no capítulo 6 e no verso 12. Ele fala da cruz e a santidade no capítulo 5 de Gálatas e o verso 24, que foi o verso que nós lemos esta noite. E a sétima referência que ele faz sobre a cruz e a vanglória no capítulo 6 e no verso 14. Teologicamente, quando Paulo faz essas referências e afirmações, declarações sobre a cruz, ele estava resumindo a teologia da cruz aos Gálatas em 4 afirmações sobre a cruz. Primeiro, em todas essas referências, resumindo, ele afirmava que a cruz é o fundamento da nossa justificação. Em segundo lugar, ele afirmava que a cruz é o meio da nossa santificação. Não há outro meio, recurso para se vencer o pecado e a carne, senão através da cruz. Em terceiro lugar, ele afirma que a cruz é o tema da nossa pregação. E em quarto lugar, nessas 7 referências, ele afirma que a cruz é o objeto da nossa glória. E dentro dessa teologia da cruz, que se encerra na carta aos Gálatas, eu quero me focar nessa segunda afirmação de Paulo, de que a cruz é o meio da nossa santificação. Porque eu quero dar ênfase à necessidade da cruz. Eu quero que você entenda que eu preciso da cruz para vencer. E que você precisa da cruz também para vencer. Eu quero que você entenda nesta noite que a santificação resulta de uma vida crucificada, que resulta do autossacrifício, embora que o autossacrifício é um conceito obsoleto, esvaziado de significado em nosso tempo, mas como eu já disse, só tem 2 lados para você escolher. Ou você fica do lado dos crucificados, aqueles que se crucificam, ou do lado daqueles que são crucificadores. Eu quero hoje dar ênfase à necessidade da cruz. A cruz é necessária. Sabe por que é necessária? E hoje eu quero dar ênfase ao aspecto da santificação, porque eu tenho uma carne. É necessária porque você tem uma carne, uma natureza caída, pecaminosa, deformada. É só na cruz que o homem deformado pelo pecado é cravado e ele ressurge como um homem transformado pelo poder de Deus. Não há outro recurso. Não há outro meio.
pode, o psicanalista não pode, o terapeuta não pode, o psicólogo não pode, o remédio não pode, nada, nenhum recurso vai adiantar, porque o problema da carnalidade, o problema do pecado só pode ser resolvido na crucificação do velho homem e da velha natureza. Não existe outro recurso e outro meio para se vencer o poder do pecado, senão na vida crucificada. Mas o inimigo, ele insiste em negar a necessidade da cruz. O diabo tem trabalhado desde a época do ministério de Cristo para negar a necessidade da cruz. Ele usa argumentos, ele usa circunstâncias, ele usa artifícios, ele usa conceitos, ele usa sentimentos para negar a necessidade da cruz, para te dizer, não, você não precisa de cruz, você não tem nada a ver com cruz, não é bem por aí, não precisa disso, de sacrifício, de renúncia, não, isso não é necessário. Sabe qual é o primeiro artifício que o diabo usou para negar a necessidade da cruz? Ele atenta até contra Cristo, ele usa Pedro lá em Mateus 16, do verso 21 ao 23, quando Cristo começa a dizer, é necessário que o Filho do Homem padeça, é necessário que o Filho do Homem sofra na mão dos pecadores, é necessário que ele seja morto, mas depois eu vou ressuscitar. É a primeira vez que Cristo fez uma menção direta, é a primeira vez que Cristo fala diretamente sobre a crucificação, e como os judeus que eram, eles se chocaram, e Pedro disse, Senhor, tem misericórdia de ti, não faça tal coisa, tem misericórdia de ti mesmo. Pelo que Jesus o repreendeu dizendo, para trás de mim, Satanás, porque tu não sabes as coisas de Deus, mas somente as coisas do homem. Sabe qual é o primeiro artifício que o diabo suscita para negar a necessidade da cruz, para nos desviar dessa vida crucificada, para que não vivamos a vida crucificada? É a autocomiseração. O diabo tentou incutir em Cristo um sentimento de vítima, um sentimento de coitadinho. Coitado Jesus, você não merece isso. Tenha dó de si mesmo, tenha compaixão de si mesmo. Sabe o que é isso? Autocomiseração. A mesma investida que ele fez contra o coração de Cristo, ele faz contra o seu, porque o diabo tem trabalhado para tentar te convencer que você é uma coitadinha, e que você é um coitadinho, que você não vai conseguir, que você não vai prevalecer. Ele está dizendo, não, você é vítima do seu esposo, você é vítima do pastor, você é vítima dos parentes, você é vítima do patrão, você é uma vítima até de Deus. Tem gente que já está tão tomado, tão possuído pela autocomiseração, que ele se julga até uma vítima de Deus. Aí ele vive como um dodóizinho, ele vive muito dengoso, ele vive sempre melindroso, ele vive a síndrome do Tim Maia, ele é aquele crente, ou ela é aquela pessoa que diz assim, me dê motivo. Qualquer coisinha que a pessoa fizer é motivo para desandar, para desistir, para não orar mais, para não vir à igreja mais, para não querer o céu mais. É porque alguém fez isso, é porque alguém fez aquilo, é porque eu não concordo com aquilo, e vai vivendo como um coitadinho. Mas Jesus não aceitou, Jesus repreendeu, ele diz, eu não sou uma vítima, eu sou um voluntário, eu vou dar a minha vida, eu vou sacrificar, eu vou para o alto sacrifício. Não são sacerdotes, não é Pilatos que vai me matar, sou eu que vou dar a minha vida. Foi por isso que Israel não entrou em Canaã, porque Israel olhou para os gigantes da primeira geração que saiu do Egito e disse, ei, isso é gigante, nós somos uns gafanhotos. Moisés, vamos voltar para o Egito, porque senão nossos filhos e mulheres vão morrer. Nós não temos condição de vencer os gigantes. Eles já se sentiram derrotados por antecipação. Eles preferiam o Egito do que lutar. Eles preferiam o deserto do que guerrear para entrar na terra prometida. E tem muita gente que é assim. Não quer o céu, porque para ir para o céu demanda esforço. É pelo esforço que nos apoderamos do reino de Deus. Para ir para o céu tem que ser guerreiro. Para ir para o céu tem que ser combatente. Para ir para o céu tem que ser militante. Nós não queremos
queremos a vida militante, nós só queremos a vida triunfante, mas é necessário lutar. Não se deixe tomar por esse espírito de eu não posso, eu não consigo, porque isso não vem de Deus. O segundo artifício que o inimigo usa é o artifício da autopromoção. Quando o diabo comparece no capítulo 4 de Mateus e no capítulo 4 de Lucas, ele está oferecendo para Jesus glória, poder. Ele está oferecendo para Jesus um governo, um trono, sem precisar de cruz. Posta aqui, Jesus, porque se me adorar eu vou te dar todo esse reino, todo este mundo. Aí que está a gênese do evangelho da prosperidade. O autor do evangelho da prosperidade, o autor do evangelho triunfalista é o próprio diabo. Foi ele que distorceu a escritura para induzir Jesus ao erro, para desviar Jesus da trajetória do Calvário, para desviar Jesus do caminho da cruz, para negar a necessidade da cruz. Ele dizia, para que o Calvário? Para que a morte? Para que a cruz? Para que a vergonha? Para que a ignomínia? Para que tudo isso? Eu posso te dar tudo. Autopromoção. Ele vem fomentar isso, ele vem suscitar isso, esse desejo de vencer, de se autopromover, de se auto-exaltar. É a proposta do diabo, e tem muitas pessoas que já caíram tanto nesse espírito de autopromoção, que até a Bíblia eles estão usando para se autopromover, mas não querem saber de cruz. O terceiro artifício que o inimigo usa é o artifício da autoglorificação, da vanglória. Vem comigo a Mateus 27, verso 39 a 44. Jesus estava lá na cruz cravado, e ele ainda estava tentando fazer o Senhor desistir da cruz, negar a necessidade da cruz. Nós estamos, Mateus 27, o verso 39 ao verso 44. Por favor, se você puder, me acompanhe no texto, me acompanhe na leitura. Mateus 27, a partir do 39. Jesus já estava na cruz, e os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Da mesma maneira também, os principais sacerdotes com os escribas, anciãos e fariseus escarneciam, dizendo, salvou aos outros, a si mesmo não pode salvar? É rei de Israel, desce agora da cruz, então nós vamos crer nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se de fato o ama, pois disse, sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os assaltantes que com ele havia sido crucificado. Eis aqui o artifício também que o inimigo usa. Jesus estava lá na cruz, ele ainda estava tentando fazer Jesus descer. Ele ainda estava tentando anular a necessidade da cruz. Sabe por quê? Porque ele dizia, eu vou provocar nele o orgulho. Agora eu não vou provocar a autocompaixão, mas o orgulho e a soberba. Agora todo mundo passava, esse daí não pregava que ia salvar todo mundo? Mas por que está pregado aí, morrendo crucificado? E os sacerdotes diziam, você não é filho de Deus? Então desce. E todo mundo escarnecia, dizendo, salva-te a ti mesmo se és um salvador. Agora o inimigo usava o artifício da vanglória, colocava aquela sensação assim, você tem que provar que é, você tem que provar que pode, você tem que provar que faz. Quando o inimigo não consegue despertar em você, gerar em você a autocomiseração, ele tenta gerar em você a megalomania, a mania de grandeza, a mania de poder, de ser poderoso. Agora você já não quer viver provando que não pode. Agora ele quer fazer você tentar viver provando que pode. Eu posso sozinho, eu sou autossuficiente, eu tenho as minhas obras, eu tenho a minha religião, eu tenho meus donativos que eu faço, eu não preciso desse Jesus, eu não preciso da cruz. Olha, quando ele usa o artifício da vanglória é terrível, porque muitos têm caído nesse artifício da vanglória. Salve-te a ti mesmo, você tem que defender sua reputação, você tem que defender a sua imagem na sociedade. Quantas pessoas já entraram nesse templo, sentiram vontade de aceitar Jesus, mas eles viraram a costa para a cruz, sabe por quê? Porque tem vergonha de chegar lá fora e dizer que é um crente em Jesus Cristo. A vanglória não deixa, eles estão comprometidos com o seu nome, eles estão comprometidos com a sua importância social, eles estão comprometidos com a sua importância na sociedade, eles estão mais comprometidos com a reputação do que com a vontade de Deus. Eles querem passar por bonitões, poderosos, importantes, eles não querem passar por servos, eles não querem passar pelos loucos que esperam um arrebatamento.
Paulo diz que os inimigos da cruz, para eles está reservada a perdição, porque o Deus deles é o vento. Só pensam em si mesmo, egoísmo, amantes de si mesmo. Ah, mas esta noite eu falo de mortificação da natureza pecaminosa. Quando eu cito Gálatas 5:24, é o meu desejo que você entenda isso. Que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Eu faço essa introdução que eu acabei aqui de discorrer para você entender que o diabo, ele quer negar a necessidade da cruz. Ele quer te convencer a se desviar dela, a evitá-la. Mas esta noite eu prego para te dizer que você precisa de uma cruz na sua vida. Porque sem a cruz, sem a vida crucificada, você tem necessidade da cruz. A cruz é necessária para nós, porque sem a cruz você não vai vencer o pecado, você não vai vencer a si mesmo. O seu maior adversário não é o diabo, o seu maior adversário não é o mundo, o seu maior adversário é o seu ego, o seu maior adversário é a sua velha natureza, é a carne. E diz Paulo no capítulo 5 mesmo, verso 19, que as obras da carne são conhecidas. O que são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, peleja, dissensão, facção, inveja, bebedice, orgia e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Para vencer tudo isso, bebedice, prostituição, lascívia, ciúme, inveja, idolatria, feitiçaria. Só é possível cravando a velha natureza na cruz. Só é possível crucificando o homem deformado pelo pecado, subjugado à sua carne, à sua velha natureza. É necessário fazê-la morrer. E eu prego nesta noite para te dizer que você precisa morrer nesta noite. Você precisa morrer para si mesmo. Você precisa morrer para os seus desejos e vontades. Você precisa morrer para as suas opiniões e argumentos e conceitos. Você precisa morrer para os seus gostos e preferências. Você precisa morrer nesta noite. Você precisa pegar o velho homem, a velha natureza e cravá-la na cruz. Para que você experimente a vida do Espírito. Porque o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que é a diferença entre a obra da carne e os frutos do Espírito? A diferença é que entre um e outro tem uma cruz erigida. Antes da cruz, é inveja, porfia, contenda, lascívia, prostituição, sexo ilícito, pornografia, falta de perdão, amargura, ressentimento, batalha, problemas no casamento, porque não sabe pedir perdão. O marido não sabe pedir perdão para a esposa não sabe também se humilhar. A maioria dos problemas resultam das obras da carne. Isso só pode ser solucionado na cruz. Quantos casamentos precisam de uma cruz? Quantas famílias estão perecendo porque não tem uma cruz dentro daquele lar? Não tem uma vida crucificada, as obras da carne imperam. Porque entre a diferença das obras da carne e dos frutos do Espírito é uma cruz. É a natureza deformada pelo pecado, crucificada, mortificada. E você ressurgido como uma nova criatura pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. Por isso o texto diz que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Aqui a coisa fica muito séria para nós. Os que crucificaram a carne. Eu preciso crucificar a carne. Porque crucificando a carne, crucifico paixões e concupiscências. O que são concupiscências? Concupiscências são apetites descontrolados. Concupiscência não é uma palavra usual. Concupiscência não é uma palavra comum para nós. É uma palavra estranha, mas eu vou traduzi-la. Apetite descontrolado. Desejos descontrolados. Quando Paulo diz crucificaram a carne com concupiscências, está dizendo cravou na cruz os desejos, os apetites desordenados.
E eu quero falar um pouco sobre esses desejos descontrolados nesta noite. Eu quero falar um pouco nesta noite sobre a concupiscência. Para isso eu chamo a sua atenção para o contexto de Números, capítulo 11. Eu quero que você leia comigo nesta noite o verso de número 33 e 34. Números 11, verso 33 e verso 34, por favor. Quando a carne estava ainda entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo e o feriu com uma praga muito grande, pelo que se chamou aquele lugar Quibrote Tavá, porque ali foi sepultado o povo que desejou outro alimento. Muitos não querem a cruz, não aceitam a cruz, não querem cravar a sua carne na cruz, mas estão perecendo em Quibrote Tavá. Sabe o que significa Quibrote Tavá? É o pior endereço que existe na Bíblia. Porque Quibrote Tavá significa sepulturas do desejo. Sepulcros da concupiscência. Uma grande população de Israel foi sepultada por causa dos seus desejos descontrolados. Aquele lugar se chamou Quibrote Tavá, sepultura do desejo, porque eles desejaram outro alimento. Eles tinham maná. A partir do verso 1 desse capítulo, tudo isso está contextualizado, está relatado. Eles se alimentavam de maná no deserto, mas chegou um dia que eles disseram: ah, meu Deus, estou enjoado do maná. Eu estou enfastiado de maná. Lá no Egito tinha pepino, tinha cebola, tinha isso, tinha um cardápio variado. Mas aqui só tem esse maná. Sabe o que aconteceu com Israel? Rejeitou a mesa de Deus. Eles se enjoaram do maná. Para eles o maná não era mais apetecível, eles não tinham mais paladar pelo maná, rejeitaram o maná, se enjoaram do maná e começaram a desejar o cardápio variado do Egito. E agora estavam com concupiscência, com desejo descontrolado, apetite por outro alimento, que não era o alimento da mesa de Deus. Rejeitar maná é uma coisa muito séria, porque na tipologia bíblica, o maná é a figura de Cristo, é o tipo de Cristo. Lá em João 6, 31, 35, também o verso 48, ele diz que, olha, Moisés deu para vós o pão do céu, maná, lá no deserto, mas eu sou o pão que desce do céu, eu sou o pão da vida. Aquele que comeu maná no deserto morreu, mas aquele que se alimentar de mim viverá para sempre. Todo aquele que quer servir a Deus tem que gostar de maná. Inclusive porque o maná, ele também vai existir lá na eternidade. Apocalipse 2:17 diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque aquele que vencer, eu lhe darei do maná escondido. Olha, Cristo é o maná da nossa dispensação da graça. Mas na eternidade também vai ter maná. Então o nosso alimento sempre vai ser maná. Mas o maná é um alimento. Era o único alimento. Porque a mesa de Deus é uma coisa só. João disse, na primeira carta, capítulo 2, 24, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Você vem aqui, segunda, é a mesma coisa, Bíblia e hino, que fala de Bíblia. Você vem aqui na quinta, é Bíblia e hino que fala de Bíblia. Você vem aqui no domingo, é Bíblia, hino que fala de Bíblia, e mais Bíblia, e chamando você para servir ao Deus da Bíblia e viver a palavra da Bíblia. Agora, você pensa, credo. Essa coisa de crente aí é muito chata. Essa coisa de crente aí não tem graça. Sabe por quê? Porque aqui é maná. E maná é assim. Deus manda o sustento. Deus manda a provisão. Mas aqui você só vai encontrar a verdade. Aqui você vai só encontrar louvores e adoração ao Rei dos Reis, ao Cordeiro que está sentado no trono. Aqui não é clube. Aqui não tem entretenimento. Aqui não tem show. Aqui não tem mudança de cardápio. O cardápio aqui é um só na mesa de Deus. Só tem maná. Mas no mundo, o mundo é como o Egito. No mundo tem cardápio variado. No mundo tem festa rave, festa funk. No mundo tem festa country. No mundo tem hip hop. No mundo tem mais o que? Rock. No mundo tem tanta coisa. No final de semana eu já fui do mundo. No final de semana eu ia na festa dos beberrões. Aí no outro eu ia na festa das beberronas. Aí no outro final de semana era a festa dos aloprados. Aí na outra era a festa dos doidos. Aí na outra era... Todo final de semana tinha um tipo de festa. O cardápio é variado
no mundo, é muito entretenimento, é muitas opções, mas para servir a Deus é comer maná, é viver do maná, se alimentar do maná. Mas quem não crucifica a carne, a concupiscência, ele tem um desejo descontrolado, um apetite descontrolado. Ele é vítima da sua própria concupiscência, do seu próprio desejo. Então ele cai no sepulcro, ele perece no sepulcro do seu próprio desejo, porque para ele a mesa de Deus não é suficiente, ele quer um cardápio variado. Israel rejeitou a liberdade, Israel desprezou a nacionalidade, Israel desprezou a aliança, só porque no Egito tinha um cardápio variado. E você não é diferente. Por que vir aqui aceitar Jesus? Se tem tanta coisa para você fazer lá. Seus amigos já marcaram para você uma festa? Já tem algo combinado para final de semana que vem, não tem? O cardápio lá é variado. E por causa do cardápio do Egito, você esquece do céu, da eternidade, da salvação da sua alma. Você esquece do sangue do Cordeiro. Você rejeita o Evangelho, você rejeita a salvação, o perdão, a santificação, a bênção. Você rejeita porque tem um cardápio variado te esperando lá fora. Porque o cardápio do mundo é assim, é variado, mas o cardápio de Deus é maná. E o seu desejo apela, o seu desejo te leva para aquele mundo. O teu desejo te leva para lá, você não consegue controlar, você não se domina. É por isso que eu prego nesta noite. Você precisa da cruz desta noite. Você precisa cravar-se na cruz esta noite, para que as concupiscências, para que os desejos não te dominem mais, para você dizer não para a sua carne, para você dizer não para o mundo, para você dizer não para os prazeres, para você dizer não para as propostas, para você dizer não para o entretenimento, para as festas, para a bebida, para o sexo. Tudo isso é muito bom para a carne, mas Pedro disse na primeira carta, capítulo 2, verso 11, que essas concupiscências combatem contra a vossa alma. A sua alma está definhando. É por isso que se diz em Salmo 106, verso 14 e 15, Deus lhe satisfez o desejo, mas fez definhar a sua alma. Desejos, essa coisa séria, nós precisamos cravar a carne para vencer os nossos próprios desejos, nossos próprios apetites que guerreiam contra a nossa alma. O Senhor disse a Caim, Gênesis 4:7, o pecado, Caim, está batendo na sua porta. O teu desejo, Caim, será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Deus não te fez sem controle. Deus sabia que o pecado ia te assediar. Deus sabia que o pecado ia te tentar. Mas o Senhor disse, eu te dei controle, eu não te fiz como um ser desgovernado. Eu sou o Criador da tua vida. Quando eu te fiz, eu te dei autocontrole, autodomínio. Cumpre a ti dominar o seu desejo. Mas a geração de hoje, como disse o pastor Nelson, há muitas escolas dominicais atrás, que a geração de hoje é a geração do atropelamento, sem freio, sem governo, sem controle. É uma geração que vive de acidente em acidente porque não tem freio, mas Deus nos fez com freio, com controle, e o nosso freio é a cruz e a vida no Espírito que resulta da cruz, do poder da cruz. Talvez você fale, mas esse negócio lá do Antigo Testamento, irmã Laodiceia, será que você não sabe que isso aí é coisa lá do Antigo Testamento, não tem muita significância para hoje? Isso não é um fato isolado. Essa também é uma verdade histórica e também é uma verdade moral. Vai para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, do verso 1 ao 13. Diz que todos comeram da mesma comida espiritual, beberam da mesma água espiritual, da mesma bebida espiritual. E no verso 6 diz que eles cobiçaram outro alimento e por isso pereceram. E que tudo aquilo aconteceu para exemplo nosso, para nós, para os quais tem chegado o fim dos séculos. Tudo isso que acontece aqui é para exemplo na minha vida e exemplo da sua vida, para não cometermos o mesmo erro. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 22, o apóstolo disse, foge dos desejos da mocidade. E segue a paz e a justiça. E rejeita as questões insanas.
Um servo de Deus é distinguido por aquilo do qual ele foge, por aquilo aquilo que ele segue e por aquilo que ele rejeita. Você tem fugido de Deus e seguido o pecado. Hoje pode ser invertido. Como um novo homem, uma nova natureza, regenerado pelo Espírito. Através da vida crucificada, você vai fugir dos desejos. Vai seguir a justiça, a paz e o temor. E vai rejeitar as questões que não diz respeito à verdade. Quando eu falo de Kibrote Taavá, é impossível não lembrar da minha própria vida. Nós confundimos desejo com necessidade. Necessidade diz respeito às condições básicas da sua vida. Necessidade é o que Cristo fala lá em Mateus 6, a partir do verso 25. Eu sei que você precisa comer. Eu sei que você precisa vestir. Eu sei de tudo que você precisa. Vosso Pai sabe antes que vós lhe pedis. Isso é necessidade. Agora, desejo tem uma conotação carnal, voluptuosa. Desejo não é necessidade. Sabe por que Israel era insatisfeito com o maná? Por causa dos desejos, não é por causa da necessidade. Não estava passando fome. Deus nunca vai te deixar passar fome. Deus sempre vai cuidar de ti. Sabe por que tem muita gente infeliz aqui nesta noite? Porque ele não está contente que Deus supra as suas necessidades. Ele quer que Deus realize os seus desejos. Aí a mídia, a propaganda vem para provocar nosso desejo. Comprou um celular? Aparece outro mais colorido, mais bonito, para você desejar comprar ele. Então, de desejo em desejo, nós somos uma geração insatisfeita. Nós somos uma geração descontente. Nós somos uma geração que não sabe o que é contentar e se satisfazer. Porque nós somos escravos de desejos que o diabo provoca em nós. Mas a cruz fala da morte de tudo isso. A cruz fala da vitória sobre tudo isso. Vida crucificada é crucificar essas concupiscências, esses desejos. Eu tenho um Deus que tem suprido todas as minhas necessidades. E às vezes o inimigo quer me convencer que ele não está sendo fiel para comigo por causa de alguns desejos que eu tenho. Deus não tem compromisso com os nossos desejos. Ele tem compromisso com as nossas necessidades. Ele tem maná para nós todos os dias. Todos os dias. A cruz é a vitória sobre a vida desregrada, pecaminosa. É só na cruz que você vai vencer aquele conflito de Romanos 7. O que eu não quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu faço. Miserável homem que eu sou. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Aqueles que vivem na carne não podem agradar a Deus, então eu preciso da cruz, porque é na cruz que eu cravo a carne, é na cruz que eu vou anular essas concupiscências que querem me impedir de chegar no céu. É na cruz que eu vou mortificar o meu ego, o meu eu. Sabe quem fez a sua vida? Foi Deus. O engenheiro constrói, para encerrar, o engenheiro constrói um avião, o engenheiro constrói um carro, o engenheiro projeta um navio, o engenheiro projeta veículos e coloca dentro deles controles. Amém? Nenhum engenheiro esqueceria desse detalhe. O imenso avião pode ser controlado com uma pequena alavanca no seu painel. Porque senão, o único jeito era ele se esborrachando no chão. Um automóvel a 150 km por hora pode ser freado. Porque ele tem controles para isso. Ele foi projetado para ser controlado, brecado, governado, dirigido. Uma carreta descendo morro abaixo, se ela tiver sem freio, só tem um jeito de parar. Joga no barranco. Ou vai cair na ladeira e parar lá embaixo no abismo. Sabe por quê? Porque um ser sem freio, o objeto sem freio, só para quando bater em alguma coisa ou quando cair, despencar. Só para quando houver um acidente. Por que não há mais acidentes do que os que já acontecem? Porque tudo é projetado com controles internos. Um pequeno pedal
para uma carreta com 70 toneladas em cima dela. Quando Deus te fez, Ele não te fez desgovernado. Deus não te fez para viver sem controles. Quando Deus te fez, já projetava. Na cruz você vai crucificar os apetites descontrolados. E você vai viver a vida pelo Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos liberta da lei do pecado e da morte. E as obras do Espírito é amor, é gozo, é paz, é longanimidade. Para você vencer seus próprios desejos, você precisa nesta noite cravar a velha natureza da cruz e entregar-se ao domínio do Espírito Santo. Porque quando vier a proposta, o prato, quando vier o pecado para te tentar, o Espírito Santo estará no controle, Ele vai acionar os controles internos da sua vida e não vai te deixar perecer. Eu quero lhe dizer, moça, eu quero lhe dizer, pai, mãe de família, eu quero lhe dizer, ouvinte desta palavra, Deus não te fez para ser um acidente. Porque aqueles que não têm esse controle do Espírito Santo, eles são destinados a um acidente. Eu já fui assim. Eu já fui um ser sem freio, destinado a um acidente. Eu funcionava como uma bomba relógio em contagem regressiva. É porque eu não tinha freio, é porque eu não conhecia a cruz, onde fica cravada a velha natureza, que eu pegava objetos cortantes e cortava o meu braço só para ver o sangue cair, porque eu era oprimida, eu fazia mal contra mim mesma, porque eu não tinha freio, eu bebia até desmaiar dentro de um banheiro, porque eu não tinha freio. Quantas coisas vergonhosas eu fiz que eu nunca vou poder citar em cima de um púlpito. Eu não tinha freio, eu não tinha controle, eu era um ser desgovernado e para mim só podia concluir em acidente. Mas eu não sou um acidente. Meu casamento não é um acidente. Minha vida não é um acidente, não foi manchete de jornal. Porque eu tomei a cruz. A velha natureza deformada morreu. E Ele me fez ressurgir transformada para estar aqui nesta noite. Ponha-se de pé em nome de Jesus. Deus não te fez para ser um acidente. Deus não te fez para ser sepultado em que brote estava no sepulcro do desejo. No sepulcro do desejo. Desejo de fama, desejo de prazeres, desejo de drogas, desejos sexuais. Tantos desejos combatem contra a nossa alma. Deus não te fez para ser um acidente. Entregue a sua vida ao controle do Espírito Santo nesta noite. Porque a cruz é a única solução para os problemas da carne. Vem em nome de Jesus nesta noite. Entregar a sua vida ao governo de Cristo, ao senhorio de Cristo. Vem nesta noite. Você precisa da cruz. O inimigo tenta negar a necessidade dela. Mas é só na cruz que a carne é vencida, mortificada. É só na cruz que você passa a viver pelo Espírito. Regenerado, transformado. E eu te convido nesta noite. Eu te convido nesta noite. Você precisa da cruz. Em nome de Jesus nesta noite. Não seja um acidente no mundo das drogas. Seu casamento não precisa ser um acidente. Sua família não precisa ser uma tragédia. Deus não te fez para isso. Porque os que estão em Cristo crucificaram a carne, paixões e concupiscências, para viver a vontade de Deus, para viver a vida do Espírito, para frutificar no Espírito, para agora executar as obras do Espírito, os feitos do Espírito. Vem em nome de Jesus.